Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aí com uma parte super importante do SketchUp, que diz respeito aos materiais, né? É um molho do macarrão, né? Não adianta nada você ter a modelagem se você não aplicar os materiais de um jeito bacana. E para você entender bem e começar com o pé direito nessa parte dos materiais, a gente vai precisar passar por algumas etapas, né? Então na primeira delas eu vou explicar para você o que são texturas, né? Porque as texturas são muito importantes. Como obter as melhores texturas? Então todo material vai partir de uma textura e as texturas podem ser melhores ou piores. Eu vou te ensinar a fazer essas comparações e essas análises. Como aplicar materiais? Então o material vai ser criado a partir de uma textura, né? E aí tem o procedimento de aplicação desse material numa determinada volumetria tridimensional. Depois, como ajustar materiais? Então uma coisa é você aplicar um azulejo, outra coisa é você aplicar um azulejo e deixar ele com o tamanho certo, né? E isso diz respeito ao ajuste de materiais. E finalmente, como criar materiais. Então vou te ensinar primeiro as texturas, as particularidades sobre as texturas, para depois te ensinar a aplicar os materiais, ajustar os materiais e finalmente como criar materiais, porque você já vai ter condições não só de aplicar, como de ajustar também o material, né? E uma coisa muito importante, mas muito importante, é como deixar o seu arquivo mais leve. Você não pode perder de vista que o arquivo de SketchUp vai carregar todas as texturas de materiais que você colocar naquele arquivo, né? Inclusive as que você colocar e que depois você não usou, elas também vão estar no arquivo. Então eu vou ter que te ensinar a fazer um procedimento que exclui, né, todas essas texturas que não estão sendo utilizadas aí no arquivo de SketchUp, tá bom? Então aqui na nossa primeira parte, materiais do SketchUp, né? Parte 1, o que são as texturas? Então vamos responder essa pergunta? O que são as texturas? Texturas são imagens, né? E essas imagens elas são aplicadas a superfícies ou volumes para simular materiais. Então aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de uma cena em 3D, né? Uma modelagem simples, básica, onde nas paredes está aplicada uma textura de revestimento em pedra, e no piso está aplicada uma textura de madeira, né? Um assoalho aí de tábua corrida. As texturas, elas são o quê? Elas são imagens, né? Elas são dados. Como qualquer dado, ele precisa passar por um processamento. Então é muito importante você ter em vista que quanto mais leve for uma textura, mais leve vai ser o material, mais leve vai ser o arquivo do SketchUp, mais rápido vai ser o processamento pelo teu computador, né? Então, quanto mais leve for o arquivo de uma textura, quanto menor for esse arquivo, mais ágil vai ser o processamento. Então, é uma queixa muito comum quando você está com a cena e já coloca todos os materiais, o aluno falar assim, pô, professor, meu sketch está travando, ele está muito lento, né? Então, vamos aprender. Mostrando para vocês aí uma textura, né? Vamos reduzir ela um pouquinho, para você poder analisar o que é uma textura. Dá uma olhada, ó. Eu vou pegar essa mesma imagem, vou colar ela aqui à esquerda, vou colar ela à direita, embaixo e em cima. Tá vendo? Então a textura, ela é o quê? Né? Ela é uma forma que vai se replicar lado a lado e que vai compor uma superfície, que vai compor um material e que vai compor um padrão. Então, embora você veja aqui uma grande área de piso, essa grande área de piso começou aonde? Começou nesse quadradinho aí do meio. Então, esse quadradinho do meio é o padrão que a gente vai usar, né? Texturas são imagens, né? Então, elas podem ou não compor padrões. No exemplo que eu mostrei para vocês, aqui a gente tem, por exemplo, a composição de um padrão, né? Você tem também texturas que não vão compor padrões. É o caso, por exemplo, da textura de uma árvore. Então você tem um objeto árvore no SketchUp, você não quer que essa árvore se repita para a direita, para cima, para baixo ou para a esquerda. Mas é uma textura mesmo assim, tá bom? Todas as imagens são adequadas para criar uma textura? Vamos lá. Uma coisa de cada vez, você vai precisar analisar caso a caso, tá bom? Então, ó, adequada ou inadequada? Você decide. Vamos dar uma olhada? Ó, essa textura, por exemplo. Pô, professor, achei uma textura irada de madeira velha e tal, e tem uns veios mais claros, uns veios mais escuros. É exatamente o tipo de madeira que eu quero no meu projeto. Vamos ver? Ó, repete para a esquerda. Deu encaixe ou não? É isso que você tem que avaliar. Repete para a direita, deu encaixe ou não? É isso que você tem que avaliar, né? Outra coisa é que é muito claramente observável que essa imagem tem uma área central, como se fosse o flash, né, da máquina fotográfica refletido pela madeira. Então, quando isso se repete como um padrão,
Olha como esse flash fica evidente, né? Então, ela é uma textura adequada? Não sei, talvez para uma área pequena do piso ela até possa ser adequada, mas a princípio não, tá bom? Você pode usar o PowerPoint para verificar os encaixes. Então, se você tem uma imagem, é possível abrir essa imagem e usar o PowerPoint para verificar esses encaixes aí. Vamos ver como é que isso é feito? Vamos lá. Ó, aqui, por exemplo, a gente está com o PowerPoint aberto, né? A gente vai em inserir imagem. E eu separei uma imagem lá na área de trabalho. Vamos trazer essa imagem para cá, ó. Vamos inserir a imagem, né? Vamos reduzir ela um pouquinho aqui, né? Segura o Ctrl para ela reduzir proporcional, tá vendo? Então tá aí, ó, é uma imagem, né? Aí, aqui em exibição, o que a gente vai fazer, né? A gente vai vir aqui, ó, mostrar, tá vendo? Que tem bem um botãozinho aqui, ó, bem embaixo aqui de mostrar, tem um botão bem pequenininho, a gente clica nele. E aqui, ó, essa opção tem que estar ligada, tá? Ajustar objetos em outros objetos. A grade não importa, mas ajustar um objeto no outro é super importante. Por quê? Porque você vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa textura e vai mover ela, tá vendo? E ele vai mostrar, né, Ctrl+V de novo para colar, ó, ele vai mostrar para você se essa textura ela tem ou não um padrão adequado. Então, ó, essa textura não é uma textura boa. Por quê? Porque ela é muito clara embaixo. Então, quando ela se junta com a outra, né, na parte de cima, que é escura, então claro embaixo, escuro em cima, não vai dar um encaixe nessa posição. Embora ela até dê um encaixezinho meia boca, né, na horizontal, o encaixe dela na vertical é bastante ruim, tá bom? E vamos supor que eu quisesse usar essas várias imagens como uma única textura, né, eu faria uma seleção de objeto aqui, e lá na página inicial, em organizar, eu consigo agrupar esses objetos. Ó, então agora eles estão agrupados, são várias imagens agrupadas como uma única, por exemplo. Clique direito, salvar como imagem, né? Então salva como imagem, escolhe lá um local onde você vai salvar. Vamos chamar de teste, né? Então, ó, salvando então aí a imagem de teste. Lá na área de trabalho, ó, a nossa imagem teste.jpg aqui, tá vendo? Ela está salva, tá bom? Então é possível sim usar o PowerPoint, né, para compor texturas, beleza? Ok, vamos lá. Segundo exemplo, textura adequada ou inadequada? Vamos dar uma olhada nessa textura de pedra aí. Então, antes mesmo de encaixar, vamos analisar? Ó, à esquerda eu tenho uma pedra deitada que à direita não vai dar encaixe. Então, só de olhar já dá para saber, né? À direita eu tenho uma pedra mais larga aqui, ó, que à esquerda também não vai dar encaixe. Vamos olhar em cima e embaixo? Vamos, aqui eu tenho uma linha branca no meio, lá em cima não tem uma linha branca no meio. Tem uma pedra terminando aqui, ó, nessa posição, e tem uma pedra terminando aqui nessa posição, ou seja, não existe um encaixe vertical. Vamos reduzir um pouquinho e vamos encaixar algumas aí nas laterais para a gente testar esse efeito de encaixe. Então, por exemplo, ó, essa textura é uma textura que não dá encaixe, né? Você pode reparar que aonde você tem esses encontros na horizontal e aonde tem os encontros na vertical, a gente tem aí uma série de falhas, né? Então não é interessante. Vamos olhar aí um terceiro exemplo, adequada ou inadequada. Essa é aquela primeira textura que eu apresentei para vocês, né? A princípio ela parece ser uma textura adequada, mas vamos dar uma olhada no detalhezinho aqui do encaixe, ó. Dá uma olhada aqui, ó, nesse encaixe e dá uma olhada nesse encaixe, tá vendo? Então, os veios de madeira, eles não têm um encaixe perfeito. Então, embora a gente tenha um encaixe legal das linhas brancas, a gente não tem um encaixe perfeito dos veios de madeira. Se você está fazendo uma animação no SketchUp e tal, e está correndo um vídeo, e isso está passando rápido lá no chão, e você está a 1,80 m de altura, você nem vai ver esse tipo de detalhe. Agora, se você estiver fazendo uma animação que vai olhar o piso com bastante detalhe, uma câmera que vai passear perto do piso, olhando para cima e vendo esses detalhes do chão, aí essa textura não é adequada, né? Então, é preciso analisar caso a caso, tá? E assim, você tem que ter muito claro o que é o objetivo que você quer, né, cumprir aí com essa textura. Para a gente entender melhor sobre como a textura é aplicada, a gente tem que entender um pouquinho do que é essa palavrinha aí, mapeamento. Então, mapeamento é a forma, é o modo como uma textura é aplicada a uma determinada superfície ou volume, né? Então, eu posso ter, por exemplo, uma aplicação plana da textura, e aí ela vai se repetir, né, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. E eu posso ter uma aplicação plana também
porém rotacionada. Então, aplicar essa textura a 45 graus. Né? Aqui são exibidos alguns exemplos de tipos de aplicação, tipos de mapeamento de textura. Então, aqui em cima, a gente tem um mapeamento que a gente chama de planar. Aqui à direita, a gente tem um mapeamento que a gente chama de mapeamento box, caixa, mapeamento de caixa. Existe esse mapeamento aqui, que seria como colocar azulejos, né, num pilar cilíndrico, né? Chama-se mapeamento cilíndrico, e a gente tem aqui um mapeamento que a gente chama de mapeamento esférico. Então, existem esses 4 tipos de mapeamento que podem ser feitos nos objetos. Tem outros tipos de mapeamento também, por exemplo, como o shrink wrap, que é um mapeamento que pega a textura e encapsula o objeto como se fosse uma roupa de super-herói. Imagina que o objeto é o corpo e a textura é a roupa do super-herói. Então ela vai grudar, né, no corpo e contornar o corpo. Então existem outros tipos que são bem mais avançados, mas os básicos, né, o feijão com arroz está aqui. Mapeamento planar, mapeamento box ou caixa, mapeamento cilíndrico e mapeamento esférico, tá bom? Então, terceira coisa importante sobre texturas. Texturas podem conter informações de opacidade. O que é opacidade? Aquilo que é opaco ou transparente. Né? Então, do lado esquerdo, a gente tem um exemplo com 100% de opacidade na cor com fundo branco. Então, não dá para ver o fundo branco. À direita, a gente tem 50% de opacidade aplicado aí nas cores. Então, isso mostra para a gente o quê? Que o fundo passa a interferir na cor, o fundo passa a se misturar com a cor. E cores também passam a se misturar com outras cores. Né? Então, esses 3 círculos estão aí para demonstrar para você o que é a opacidade. A opacidade ela é muito importante no SketchUp, por exemplo, no caso de texturas, como a da árvore. Né? Você não vai querer que esse espaço entre as folhinhas, por exemplo, fique branco na sua maquete. Né? Então imagina que você está fazendo uma maquete, ela é toda preta, com fundo preto, chão preto, céu preto e tal, só para valorizar o teu objeto ali, né, do 3D. Aí você vai e coloca uma textura de árvore e no meio das folhas da árvore está todo esse branco aí. Né? Você não vai querer isso, vai? Não, claro que não. Então, né, vamos colocar o fundo preto e ver a diferença que faz. Né? Então, olha essa transição, tá vendo? As áreas em branco, agora essas áreas estão em preto, né? Mais clarinho ficaram só as folhas que estão mais claras na ilustração da árvore. Essa textura da árvore, ela carrega um 4º canal. Então, imagina que toda a imagem tem 3 canais. Um canal R de red, vermelho, um canal G de green, que é verde, e um canal B de blue, que é azul. Tá? Então, quando a gente fala, cada canal carrega 8 bits de informação, uma imagem com 3 canais é uma imagem de 24 bits de informação. As imagens que têm transparência, que é o caso do GIF, é o caso do PNG, é o caso do TIFF e tantas outras, elas apresentam, além desses 3 canais, um outro canal adicional de 8 bits também, que é chamado de canal alfa. Essa imagem mostra para você exatamente o canal alfa, né, daquele PNG. Então, a opacidade é uma informação contida na imagem, dentro do canal alfa, sobre as áreas que são transparentes e as áreas que são opacas. Vamos olhar de novo essa imagem. O que é transparente? O que é opaco? Né? O que é opaco é o que está em branco. O que é transparente é o que está em preto. Essa é a informação que o canal alfa vai carregar. Tá bom? Então, ó, tem vários formatos de imagem, né, que contém um mapa de opacidade, o canal alfa ou alpha channel, PNG, GIF, TIFF e por aí vai. Né? E tá aí de novo o exemplo, então, lembrando você que o branco é opaco e o preto é transparente. Aí fica aquela pergunta, né, professor, se eu quiser uma coisa semi-transparente, nem opaca e nem totalmente transparente, aí você vai usar uma escala de cinza. Então, o teu canal alfa vai ter uma escala de cinza, onde cinzas mais claros são áreas mais opacas e cinzas mais escuros são áreas mais transparentes. Então, imagine isso acontecendo na forma de um gradiente. Né? Aqui eu coloquei as linhas no fundo para passar bem essa noção, né, de que existe a transparência na textura. Vamos voltar para o canal alfa, vamos cobrir agora com uma cor do entardecer. Tá vendo que bacana? Então, você tem os tons ali em vermelho, em laranja, né? Quando essa textura for parar no SketchUp, ela vai ter essa riqueza de detalhes, ela vai apresentar essas informações aí, né, do canal alfa. Tá bom? Então, é uma aula bastante curtinha, mas a ideia é mostrar para você o que são texturas. Né? Então, o que são texturas? Texturas são arquivos de imagem que podem compor padrões, que é o caso do azulejo,
ou que não vão compor padrões, que é o caso da árvore, né? Essas texturas podem ser texturas de 24 bits, que é o caso do azulejo, e podem ser texturas de 32 bits, que é o caso da árvore, quando a gente quiser uma determinada transparência, né? Então lembre-se, texturas são padrões. Quanto menor o tamanho do arquivinho de imagem, mais leve vai ficar o arquivo do SketchUp, tá bom? Então isso é super importante você entender antes mesmo da gente começar a desenvolver esse assunto, tá? Eu espero que esse primeiro tópico esteja suficientemente explicado, que a aula tenha sido proveitosa e na sequência vem um outro módulo para vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até daqui a pouco. Tchau, tchau!